o Carlos Bolsonaro, ele estava para ser denunciado no Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Ele é vereador no Rio de Janeiro, apesar de muita gente não lembrar, porque ele nunca tá lá. O que aconteceu? Vários vereadores do Rio de Janeiro não gostam do Carlos, não por ele ser filho do Bolsonaro, mas porque sempre que ele vai lá, ele atrapalha. Ele causa tumulto, ele causa confusão, ele trata todo mundo extremamente mal. Aí, nos últimos dias, tem um grupo de WhatsApp dos vereadores e o Carlos Bolsonaro começou a xingar todo mundo. Estavam pensando em fazer um processo na comissão de ética para cassar o mandato dele. Só que alguns vereadores ficaram com o pé atrás e pensaram, peraí, calma, não vamos cassar o filho do presidente porque vai causar um tumulto e tudo mais. Então, convocaram o Carlos Bolsonaro para falar na comissão de ética. E depende do que ele fala, muitos iam colocar assinatura para começar um processo contra ele ou não. O Carlos Bolsonaro sentiu a pancada. Ele foi lá na frente dos mesmos vereadores que ele xingava, pianinho, e pediu desculpa. Ele falou que os erros dele não vão mais se repetir. O Carlos Bolsonaro, aquele pitbull, virou poodle. Ele, depois de pedir desculpa e tudo, decidiram não cassar o mandato dele, não começar um processo contra ele, mas ele teve que recuar. Enquanto isso acontece com o Carluxo, o Flávio tá com problemas, porque o processo do Flávio foi pro Ministério Público Federal, tá? O procurador da República, do Ministério Público Federal, ou seja, já é o segundo, tinha os procuradores do Rio, aí o do Ministério Público Federal falou, olha, encontrei fortes indícios de lavagem de dinheiro. Agora o Bolsonaro não pode falar que os procuradores e o juiz estão perseguindo o Flávio, porque veio outro procurador de outra instância que não tem nada a ver com o caso e falou, peraí, tem indícios de lavagem de dinheiro. Olha só, o Flávio, tem o caso dele do caso Queiroz, caso da rachadinha, lavagem de dinheiro, e ele roubou mais de 2 milhões de reais. Dinheiro público que foi roubado e foi entregue para milícias, é o que já se sabe, fora o que ainda estão investigando. O Ministério Público do Rio de Janeiro estava investigando e o Flávio Bolsonaro, enquanto tudo isso acontece no Brasil, com vários pedidos para acabar com essa investigação. Tanto é que no ano passado, metade do ano, a investigação ficou parada, lembra? Primeiro ficou parada de fevereiro a junho, depois ficou parada de julho até novembro, ficou quase o ano inteiro parada a investigação. Tá. O que acontece? O caso foi para o Ministério Público Federal, porque entenderam que tem crimes federais ali, lavagem de dinheiro e outras coisas. Um procurador no Ministério Público Federal ficou com o caso, ele analisou, e ele falou, a gente não precisa investigar, que a investigação lá já está andando, volta para o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Mas vimos fortes indícios de lavagem de dinheiro. O Flávio Bolsonaro descobriu hoje que se ele tentar mudar o caso de esfera, da esfera estadual para federal, o procurador da federal já viu o crime dele. E que não vai parar, porque qual era a esperança do Flávio? A investigação está aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro, se eu mudar de procuradores, talvez venha um procurador bolsonarista, ou talvez venha um procurador que não veja crime, seja lá por qual motivo. Não deu certo. Quem vai julgar isso, no fim, vai ser o STJ. E olha só que coisa, o STJ tem 5 ministros. Um deles foi se encontrar não se sabe se com o Jair Bolsonaro, mas esteve no Palácio do Planalto ontem. Bom, eu não posso falar que o Jair Bolsonaro se encontrou com ele, porque o ministro não respondeu, essa matéria sai em vários locais da mídia, o ministro não respondeu para ninguém o que ele foi fazer no Palácio do Planalto, nem com quem ele foi se encontrar, e o Palácio do Planalto só disse que ele não se encontrou com o Bolsonaro. Agora, você acredita na palavra dos assessores do Palácio do Planalto? São os mesmos assessores que queriam maquiar os números da Covid-19, se é que já não estão maquiando. Os mesmos assessores que maquiaram os números do PIB do ano passado. Quer dizer, num governo que já é conhecido por maquiar dados, os dados também do desmatamento, não gostaram dos dados do desmatamento, demitiram o diretor do INPE. Lembra isso no ano passado? Alguém acredita que esse ministro do STJ não foi encontrar com o Bolsonaro? Então o Bolsonaro, no desespero, ele está tentando aparelhar de qualquer maneira esse julgamento porque tem coisa aí. É claro que tem coisa aí. Muita gente não sabe, mas esse esquema de corrupção do Flávio Bolsonaro e do Queiroz envolve o Eduardo, o Carlos e o Jair. Por quê? O Carlos Bolsonaro já está sendo investigado por isso. Só que no caso do Carlos, isso começou a partir de uma denúncia da revista Época, que foi na casa de várias pessoas
que eram funcionários do gabinete do Carlos Bolsonaro e eram parentes da ex-esposa do Jair Bolsonaro. Não da mãe dele, mas da outra ex-esposa. Foram lá e falaram, ó, você trabalha pro Carlos Bolsonaro? Você trabalhou pro Carlos Bolsonaro? Eles falaram, eu não. Não, mas você trabalhou aqui, ó, você ganhava 10 mil por mês. Eu? Não. Pelo menos 5 ou 6 deles falaram que não, que nunca estiveram lá, que nunca trabalharam pro Carlos. Peraí, como é que eles estavam registrados no seu gabinete, ganhando 9 mil, 10 mil, 15 mil por mês, e eles falam que nunca trabalharam para você? Eles não sabiam? Por quê? Tendo os dados CPF, RG, nome completo, data de nascimento de alguém, ele pode contratar essa pessoa no gabinete dele, a pessoa não precisa nem ficar sabendo. Só que muitos desses também foram empregados no gabinete do Flávio. Só que o problema do Flávio é que ele empregava, além do Queiroz, ele empregava vários familiares do Queiroz. E alguns deles também estiveram empregados no gabinete do Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, que esse dinheiro todo que era roubado, o Ministério Público já chegou aos indícios de que esse dinheiro ia para as milícias. E as milícias usavam esse dinheiro para construir imóveis. E esses imóveis eram vendidos. E quem organizava tudo isso era o Adriano da Nóbrega. Só que o Adriano da Nóbrega foi assassinado. E o Adriano da Nóbrega não foi assassinado por bolsonaristas. Ele foi assassinado para não defender o Bolsonaro. Porque ele, se tem uma testemunha que poderia tentar ajudar o Bolsonaro, assim como o Queiroz, ou que poderia fugir, desaparecer como o Queiroz, era o Adriano da Nóbrega. Porque estavam nos negócios das milícias. Então, tem coisa aí que a gente ainda não sabe que a investigação vai chegar, ou se é que já não chegou, porque não tá vazando muita coisa, tem coisa suja aí. Agora, junta isso tudo com o inquérito das fake news, junta isso tudo com a CPI das fake news, agora junta com a investigação dos atos antidemocráticos que hoje já quebrou o sigilo de 11 deputados bolsonaristas, foi na casa de um monte de gente fazer busca e apreensão, e junta isso com as denúncias do Sérgio Moro. Coisa tá feia. E tem uma coisa, teremos novidades sobre o caso da interferência na Polícia Federal, que é esse Moro contra Bolsonaro. Que a investigação vai acabar daqui a algumas semanas, se é que não prorroguem, mas o Paulo Marinho foi depor e o depoimento do Paulo Marinho está em sigilo. Está em sigilo é porque a Polícia Federal está investigando novos fatos através desse depoimento. Então, calma, a coisa vai ficar muito mais feia. A chance deles acabarem presos é muito, mas é muito grande. Pois bem, você quer ajudar nisso? Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo nas suas redes e pede para mais gente vir e também assistir esse vídeo e se inscreverem no canal. Falou!